Oi, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre filhos doentes e pais omissos. Pais no sentido do homem, tá? Mas pode ser um casal homossexual também que tenha um que faça o papel, no caso, do homem, né? Que tenha a energia mais ativa. Vamos lá. O que eu quero falar hoje com relação a isso? Uma moça ontem, aqui não deu tempo de responder ontem, nem mexer no Instagram ontem, nem em lugar nenhum. O que aconteceu? Então, essa moça, ela falou, tenho 35 anos, Cristina, e eu tenho um filho que tem uma síndrome, uma doença, né, rara, tal, não vou falar nome para não expor as pessoas. Então, ela falou o seguinte, eu tô com 35 anos, e ela mora lá num local bem aí do interior do Brasil, e ela tá se sentindo como se ela não estivesse vivendo, tá? Eu achei interessante o nome que ela usou, porque é mais ou menos o que eu falo aqui, uma vida que a gente não gostaria de estar vivendo é a mesma coisa que o não viver. A nossa mente entende da mesma maneira, porque lá dentro do nosso inconsciente tem um modelinho de vida que nós gostaríamos de estar vivendo, tá? Todos nós, seres humanos, até os que tiveram as piores vidas possíveis, têm esse modelinho de como a vida deveria ser lá dentro. E à medida que você olha no mundo real, no mundo do dia a dia, que aquilo não acontece, vai dando o que em você? Dor, frustração, amargura, decepção, raiva. Raiva da vida, raiva da sua vida, raiva de você, raiva da situação que você se encontra e o pior, que muitas das vezes foi você que se colocou ali dentro. No caso dela, eu não sei como é que foi a questão do casamento, tá? Mas ela se casou nova, mais ou menos, né? Ela tem 35 anos e tem um filho de 14. E o filho dela necessita de o tempo inteiro dos cuidados dela, tá? E ela falou que o pai, o marido dela, né, não ajuda em nada, no sentido nem de pentear o cabelo da criança, não ajuda a levar o garoto no médico, não ajuda a nada. Mas ele faz um papel, aquele papel que todos já conhecem. Ele cumpre com o papel de prover a casa. Então, financeiramente, ele provê com o que ele ganha, ele provê a casa. Mas, quando ele quer, ele sai e normalmente ele vai passear, vai no boteco, volta tarde da noite e tal. Enfim, isso, gente, milhares de pessoas vivem assim. E não é só no nosso país, não, tá? Isso são em muitos e muitos países. Ou seja, se o filho é dos dois, né? Geneticamente, o filho é dos dois. Por que é que o homem não tem uma responsabilidade, ou aquele que faz o papel do homem não tem uma responsabilidade afetiva e emocional com aquela criança e com aquela mãe que está passando por isso? Ou seja, ele provém a casa financeiramente e dane-se o resto, porque ele está fazendo o papel dele de prover a casa e o resto ela que se vira. Ou seja, aí eu perguntei para ela, você mora muito distante dos locais? Ela falou assim, Cristina, eu olho para um lado não tem ninguém, eu olho para o outro lado tem menos gente ainda, não tem nada nem ninguém, é como se fosse um sítio, né? E de vez em quando passa um carro da prefeitura, um caminhão, um ônibus e leva essas mães com esses filhos para poderem fazer tratamentos em outros locais. E ela tá se sentindo angustiada porque ela tá vendo a vida dela passar e nada tá acontecendo com a vida dela. Aí, gente, eu pergunto para vocês, o que falar para uma mãe dessa, né? Que tem um filho de 14 anos, que requer cuidado dela quase que 24 horas do dia, e o marido que não tá nem aí para ela. Porque se o marido ainda desse uma ajuda, do tipo assim, ele chegou em casa, ela pega e, né, ajudar. Fulana, eu cuido dele, eu não sei o nome das pessoas e nem vou falar se eu soubesse, tá? Eu cuido dele aqui enquanto você de repente faz alguma coisa para vender, porque gente, se entrasse mais dinheiro ali, iria ajudar eles a estar ajudando no dia a dia das coisas, gente. A questão financeira, quando se tem crianças, pessoas com problemas dentro de casa, a questão financeira se faz de grande importância. Eu sei que quando está nessa situação, às vezes é quase que impossível ganhar dinheiro. Por quê? Porque o outro que está com problemas ocupa ali o tempo, ocupa um monte de coisas. E ela, como mora distante, é um negócio complicado.
que eu falaria para ela? E detalhe, ela não tem acesso. Eu perguntei, você tem acesso ao Wi-Fi? Ela falou que não tem acesso ao Wi-Fi, ou seja, então o vídeo de YouTube ela não consegue ver, não é isso, gente? Então determinadas coisas ela não consegue estar vendo. Ou seja, de repente procurar uma igreja para ela poder escutar outras pessoas estarem falando, estarem vendo as coisas de outra maneira. Ela está vendo ver as coisas de outra maneira. O pai não querer ajudar. Vai ter como ela botar na justiça um homem desse, já que ela não ganha um centavo furado, pelo que eu tô vendo, ela não tem ajuda da família. Ou seja, não tem como dar uma receita de bolo para ela se sentir bem. É o autoconhecimento, recuar o ego dela no sentido de realmente tudo que eu sonhei para minha vida foi pelo ralo no momento. Eu preciso aguardar um tempinho e nesse tempinho que ela tem até o filho crescer mais um pouco e de repente as coisas irem modificando um pouquinho, ela ir estudando coisas para lá na frente, quando o filho dela melhorar um pouquinho ou as coisas darem um refresco, ela poder estar trabalhando e estar ganhando um sustento para ela poder viver uma vida melhor. Agora, esses sonhos que ela tem, ela precisa trabalhar dentro dela, botar dentro, escrever no papel tudo que ela gostaria de viver na vida dela. Eu gostaria de casar, né? Normalmente, né? Falam dos 5 pilares: relacionamento, trabalho, amizade, questão financeira. Ela botar de um lado tudo que ela gostaria, que ela imaginaria que a vida dela fosse e tudo que ela vê que a vida dela representa no dia de hoje. E fazer um confronto com essas duas coisas. E muitas coisas dão para ela mudar. Outras coisas realmente não vai dar para ela estar alterando, tá, gente? Então, assim, aceita a situação para poder doer menos. Aceita que, de repente, hoje você com 35 anos não está podendo levar uma vida como você gostaria que fosse e como a criança hoje em dia tem 14 anos, um adolescente, né? Você está vivendo isso desde lá de trás, ou seja, você está há 14 anos, entre aspas, presa numa situação que você não escolheu, está aceitando isso de uma outra forma, vendo isso com outro olhar e está tentando o máximo possível já pensando no dia de amanhã. Algo que você possa fazer para você tentar se sentir que está viva, mas no sentido de trabalhar, no sentido de você estar se sentindo melhor com você, porque no momento, infelizmente, você precisa desse marido financeiramente para poder estar sustentando a casa, porque se já está ruim com ele, gente, isso é para fazer péssima, mas se eu não falei, você vai falar o quê? Você se separa agora, vai para outro canto, vive debaixo da ponte com esse filho que precisa de muitos cuidados seus. Não vou falar isso que eu não sou maluca, não é isso? Então, assim, e nem manda ele embora para você ficar no meio do sítio, no meio do nada, sem uma pessoa a mais, mesmo que não te ajude, mas pelo menos ele leva o sustento, ele leva o pão, ele leva algo para você poder estar se alimentando ali, tá, gente? Então, assim, aguenta a situação no momento, estuda, não para de estudar, leia, aprenda coisas, não deixe de olhar para você, porque isso é uma situação que uma hora ele vai crescer. O governo está sempre lançando novas situações, por mais que vocês achem que o governo é uma porcaria, isso e aquilo, mas o governo está sempre lançando coisas novas, situações novas. Enfim, acreditem em vocês, acreditem no futuro melhor, acreditem na força de vontade de vocês, creiam na esperança, porque ela é um grande motivador para a vida de vocês. No dia de hoje, o que eu posso falar com relação à angústia? A angústia são vários pensamentos negativos, tudo ali embutido, e sempre tem no final do túnel da angústia um pano preto que você acha que a vida não vai mudar. Ou seja, tenham calma, vivam o aqui e o agora, mas pensando que o amanhã vai ser melhor. Mas, gente, vocês não parem de estudar, pelo amor de Deus. Pensem em algo que vocês possam fazer para estar ganhando um dinheiro, para vocês poderem estar se sustentando, tá? Por hoje é só. Qualquer coisa envia um direct para mim, porque pelos comentários não dá para eu ficar lendo todos os comentários, tá bom? A situação é delicada,
muito delicada, mas ela é possível sim de ser vivenciada e de ser modificada. Um beijo para vocês.